partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Oi, gente linda! Mais um Caminhando com Jesus. Para você que está em casa, que tem acompanhado a gente, os estudos, nossa querida Irmã Eliana, que recebe convidados que tentam acompanhá-la nessas elucidações tão belas e tão preciosas da caminhada até Jesus. Agradeço a toda a FEAL, as Casas André Luiz, a comunicação da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, ao nosso querido Júlio Sena, que está aí à frente desse trabalho, toda a equipe que torna isso possível, a Regina Prata, a Bruninha, é tanta gente, né, o Damiano, tem tantos comunicadores, tantas pessoas por trás, nos bastidores dessa possibilidade de levar o Evangelho segundo o Espiritismo aos lares, a todos vocês, a todos nós, porque só da gente estudar aqui um pouquinho juntos a visão da doutrina espírita, isso é de acalentar tanto o nosso coração, isso traz tanta paz para nossa alma, falar de Deus, ser visto por Deus, né? Peço oração pela minha família. No tema de hoje a gente vai estar trabalhando verdade é vida, dentro da ideia das doenças, e eu tô aqui, ó, vocês estão vendo, eu tô com uma faringite, voltou aí a Omicron, a nova versão da Covid, fica todo mundo com medo, né? Então, a sua origem e qual é o ensino de Jesus em Tiago 5,16 e em Tiago 5,9, ele fala bastante sobre isso. Então, para quem gosta, a irmã Eliana usa uma Bíblia católica que eu gosto muito, eu uso essa Bíblia evangélica que eu também gosto bastante. O que importa é você ter uma Bíblia que a linguagem chegue até você e você se sinta capaz de compreender as mensagens espirituais. Então, para quem quiser abrir, Tiago 5, versículo 16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que serdes curados. Ou seja, para a cura chegar, eu preciso estar em comunhão, em querer o bem do próximo. Eu acho isso de uma beleza sem igual. Ou seja, eu confesso que eu também erro, que eu também sou humano, que eu também tenho limites, que eu também peco, por assim dizer. E quando eu confesso e oro uns pelos outros, ou seja, eu não oro só por mim, eu oro por esse momento que a humanidade está vivendo, político, espiritual, religioso, a fome, a miséria, a violência do nosso Brasil. Eu oro para que não só a minha família, mas as famílias ao meu redor se sintam vistas, cuidadas. Então, nesse momento em que eu incluo o próximo, né, que eu não fico refém da raiva, da ira, nesse instante eu também sou curado, segundo Tiago. Irmã Eliana, bem-vinda. Verdade é vida. Então, verdade seja dita, seja bem-vinda, irmã Eliana. A senhora faz toda a diferença aqui na programação desse canal, né? Não só mediúnico, mas espiritual. A senhora faz diferença todas as sextas-feiras, quando às 20 horas a gente pode fazer parte do trabalho mediúnico através do canal da irmã Eliana, que ela faz a comunicação, a psicofonia mediúnica, ela recebe a espiritualidade, a corrente de Eurípides Barçanufo, da nosso querido espírito de irmã Celina. E quando tudo isso acontece, verdade é vida, né? Conhecerás a verdade, ela te libertarás. Então, um pouco mais liberta a cada semana, nas sextas-feiras, que a gente tem esse contato mediúnico. Deixei hoje um backstage antes de começar a gravação, meu pedido, acho que o Antônio, meu filho querido, que também edita o programa, está ouvindo. Eu queria muito ter um quadrinho nas sextas-feiras para eu me recolher aqui, fazer uma oração, falar com vocês. Enfim, bem-vindo, irmã Eliana, vamos chegando devagarinho nessa mensagem tão bonita, né? A origem e o ensino de Jesus sobre as doenças. Prossegue, Ana Ariel, com bastante alegria e paz. Cumprimentamos a todos vocês que possam nos encontrar 1 ano, 2 anos. Às vezes eu olho as outras gravações de alguns anos atrás e vou vendo quanto vai crescendo aqueles que vão olhando e nos encontrando neste mar onde a informação é como uma garrafinha navegando e de repente alguém passa nesse barquinho da sua necessidade e aquela garrafinha está ali, ela abre, a mensagem chega até o seu coração. E é com esse sentimento bem simples e singelo que as nossas mensagens se dão. Grande abraço, Gafial, Fundação Espírita André Luiz, uma maravilhosa instituição que trouxe essa elucidação
da comunicação, porque foi a última palavra de Jesus, ide e pregai, e de 2 a 2. E aqui estamos nós duas, ou algum convidado que nos acompanha quando ela não pode estar, ou quando o outro não pode. Somos uma equipe caminhando em prol da mensagem cristã, para que ela chegue até o seu coração em forma de vida. Por isso, verdade é vida, e a inverdade é meia vida, ou uma vida falsa, ou uma vida intranquila, uma vida dolorosa, ou uma vida cheia de problemas. Todas as vezes que nos vemos em problemas, há uma inverdade atrás. A causa dos males, em sua maioria, nos elucida Emmanuel através das abençoadas mãos de nosso querido Chico Xavier. Elas se dão todas nesse sentido, na direção das nossas inquietudes espirituais, inquietudes enfermiças que a alma traz de vidas pregressas, nas causas anteriores das aflições, e que a alma realiza nessa vida mesmo, nas causas atuais das aflições. Então, o tema nosso hoje, Anariel, como você bem disse, é Verdade é Vida, a cura da enfermidade e o medicamento da confissão, à luz do Espiritismo. Os evangélicos, a igreja, há toda uma tradição dentro do cristianismo com relação ao confessar. Eu confesso. Temos até Agostinho, no século IV, trazendo a grande obra Confissões. A necessidade de confessar-se, ou de confessar ao seu próximo. Como ele era uma figura pública e de grande influência na época, ele confessou a todos aqueles que podiam alcançá-lo, para que pudessem sair do que ele havia construído anteriormente na sua leitura sobre o cristianismo, e o que depois ele chegou mais no adiantado de sua vida, e querendo transformar e deixar um testemunho de que o caminho de outrora não era o caminho, mas sim o caminho de agora, do que ele havia encontrado, pudesse chegar aos nossos corações. Então, boa tarde. Toda semana estamos aqui com os temas fluindo na nossa vida. E com essa onda novamente do Covid, até nos aeroportos já chegou-se a orientação do uso da máscara, do cuidado, de não aglomeração, ter cuidado as crianças e os mais idosos, não é? Tudo isso já voltando, já nos revela que o cuidado é pouco e que nós precisamos olhar a enfermidade não só enquanto um processo kármico, mas também como um processo dármico, ou seja, de luz também em nossas vidas. A moeda é dois lados, nunca só um lado. Muita enfermidade nós estamos vivendo, às vezes, pela fragilidade que o cosmo anda, o planeta Terra, o cosmo humano. Quando a gente fala cosmo, fala não do planeta, dos astros, das estrelas, que seguem o percurso da vida, mas estamos falando do cosmo humano. Em Tiago, nós temos essa palavra: confessai os vossos pecados. Pecados em aramaico, sempre temos repetido, é separação. Vamos guardar essa palavra? Pecado igual separação. Quando eu me encontro separado do outro, quando eu me encontro afastado do outro, quando eu não me coloco no lugar do outro, porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu mudo o meu comportamento. Como é que eu quero ser tratado quando eu estou em equívoco? Com ternura, com amizade, com carinho. Como é que eu quero receber uma crítica? Também com cuidado e zelo. Tudo que eu desejo para mim, eu preciso fazer ao outro. A voz enriste, a voz endurecida e cobradora, vai atrair voz enriste e cobrador para você. E você precisa perguntar em tudo que lhe ocorrer: o que é que eu estou fazendo igual, semelhantemente? Porque existe a lei do espelho. O universo espelha para nós. Alguns não acreditam nesta lei, mas esta lei é causa e efeito. Não me visita, além de ser uma lei de causa e efeito, também é uma lei que mostra a justiça distributiva. Se eu coloco no universo algo que eu não vejo que coloquei, porque eu não posso ver tudo e todos, não sou onisciente, a onisciência pertence só aos dons muito amplos e divinais, de espíritos de muita evolução. Então, eu não tenho ciência de tudo. E quem me conta quem sou eu? Claro que é o meu próprio ser para mim mesmo, mas o ser para mim mesmo inclui
ouvir os efeitos do outro e como o outro me trata. Às vezes o outro não vai falar para mim como eu sou, mas vai me tratar de uma forma que pode, se eu desenvolver, é uma consciência a ser desenvolvida, é uma aprendizagem a ser feita. Quando a gente aprende vocabulário no inglês, vocabulário no italiano, é um vocabulário novo, é o vocabulário da alma nova, da obra nova, é o novo vocabulário das almas em regeneração. Então, por que é que alguém me chama a atenção? Eu tenho chamado a atenção das pessoas. Alguém chega e me pergunta rudemente, por que você fez isso? Tem autoridade para fazer isso? Será que eu estou falando assim com outra autoridade? A primeira pergunta, porque isso limpa, isso nos deixa conosco mesmo. O outro, não posso fazer nada pelo outro. A grosseria do outro, o vozeria do outro, a rudeza do outro, só vai atrair rudeza para ele mesmo. Pense assim. Mas agora eu atraí uma rudeza em minha direção. Isso me mostra o quê? Que eu sou injustiçada? Que eu sou vítima? Mas se eu conheço um Deus de bondade, um Deus de justiça, uma lei equânime, de igualdade regendo o universo, e está no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, da lei de igualdade, então eu não vou receber o que eu não fiz, eu não vou colocar no universo o que eu não sou, e também não vou receber o que eu não sou. A lei de justiça e liberdade e igualdade só trazem a mim o que eu sou. Então eu tenho que perguntar quando e onde eu estou tratando pessoas do mesmo modo. Às vezes é a faxineira que vai na casa, falo com ela de um modo grosseiro, dando ordens. Muitas vezes é uma outra pessoa que eu não ouvi ou discuti com ela sobre aquela direção. Lembre, faça um remember. Entre em sua memória o que é que eu fiz do mesmo jeito que esta pessoa está me fazendo agora. Para quem eu fiz isto? Alguém eu fiz isto. E ora a teus anjos. Então, quando Tiago fala que para curar as suas enfermidades precisais confessar uns aos outros o seu pecado, na verdade, é você dizer a si mesmo a sua separação do seu próximo. Porque essa separação do seu próximo voltará a ti em forma de separação do outro, de você, de não te considerar, não te ter carinho. Eu posso dizer para um filho, meu filho, por favor, vá para o quarto. Você está falando, vá para o quarto. Sabe? Eu posso ser rude, mas essa rudeza vai me voltar. Um dia, lá na frente, alguém vai me tratar e você vai se esquecer. Não, eu sou mãe, eu posso. Sim, eu posso ser rude com um filho, mas essa rudeza me trará também rudeza no universo. Quero essa rudeza para mim? Não, eu quero que as pessoas me expliquem as coisas. Você tirou minha paciência. Eu vou me afastar de você e vou ficar quieta porque você tirou minha paciência e eu estou lutando para manter a minha paciência. Olha que lindo dizer isso para um filho, para um amigo, para uma amiga. Peter Spelter, o grande Peter Spelter, meu Deus, esposo da Tissilka Spelter, que fundou o Instituto de Filosofia Prática, que é muito próximo do que a gente faz aqui nos nossos estudos, na nossa casa de oração, né? Ele falava, aqui eu me recolho. Você já sabe de todo o discurso. Você quer que eu repita? Eu vou fazer uma carta para você ler todas as vezes. Uma vez eu aconselhei isso para uma pessoa e ela fez para o seu filho. Olha a cartinha sobre a mesa. Eu vou repetir e vou marcar. Ela disse que fez, que ele leu essa carta 100 vezes. Um dia falou, mamãe, você parou de marcar, mas eu não. Eu precisei ler 100 vezes a carta para poder aprender, mamãe, a não ter aquele comportamento que eu tinha. Então veja como que é difícil, porque é um jovenzinho, era uma criança, menino, jovem, honesto. Então ele foi honesto com a mãe. Ele não conseguia. Ora, tem coisas que não se consegue, cada espírito tem um tempo evolutivo, cada um aprende a sua maneira. O corpo é um só, foi você que outorgou, deu, mas o espírito é eterno e não te pertence mais a Deus. É um grande caminheiro ao seu lado e com você. É tão lindo. Isso nos traz respeito, o direito da criança ao respeito, escrito, essa obra pequenininha, escrita por Janos Koaksaki. A hora que a gente terminar o Amar, nós vamos para ela, porque é demais, é maravilhoso. E tem a ver com essa questão de verdade é vida, a cura da enfermidade, o medicamento da confissão, a luz do espiritismo. Onde está a raiz de nossos males?
na alteração da lei de amor. Quem vai falar um pouquinho agora conosco é a nossa queridíssima Ana Ariel. Pecado, no aramaico, quer dizer separação. Toda vez que eu me vejo separado do outro, eu estou no julgamento. Eu gosto muito de pensar sobre isso. E a irmã trouxe uma coisa bonita, né, de observar a dureza, a rudez do outro para a minha vida, que eu só posso olhar para o que é meu. Eu falo muito isso, né, nos grupos de terapia sanação. O outro é o outro não está aqui na terapia e não pode ser visto. Ou seja, a irmã usa uma frase: quando e onde eu estou tratando alguém do mesmo modo que eu estou sendo tratado? Ela citou a faxineira, um funcionário, um filho, ou seja, a maneira com que eu falo com o filho. Eu fiquei lembrando aqui, irmã, na semana passada aconteceu uma situação que eu fui rude com o Jojo para levá-lo para o quarto. E aí, essa semana, ontem mesmo, ele estava numa situação de dor no coração e eu pude ter essa paciência, né? Essa ciência da paz, ou seja, eu não me separo do outro, eu não olho o defeito do outro, o problema do outro, a questão do outro, a humanidade do outro, a fragilidade do outro como um pecado que me separa dele. Eu incluo que é uma humanidade. E aí, pensando no comecinho, que a senhora usou o exemplo do eu confesso, a necessidade de confessar, ela vem ela precisa de um ambiente sagrado. Então, se a gente pensar nos confessionários, como começou o processo do confessionário, ele tem a ideia do padre dentro de uma cabine, aí fecha aquela, né, janelinha e a pessoa senta e se confessa. Até hoje os católicos seguem por esse caminho. Mas também tem outros ambientes sagrados e seguros, como o espaço terapêutico, como os grupos de AA, NA, que também são ambientes seguros para você entrar em contato com essa verdade. Vamos lembrar que o tema lá no comecinho era verdade é vida. Toda doença tem sua origem, e aqui, né, quando o Tiago traz, e aí eu estou lendo aqui bíblica para quem está acompanhando, Tiago 5, versículo 16, na segunda parte, ele diz, no versículo 18, ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, Elias, primeiro, ele ora e pede para a chuva cessar, para as plantações. E aí, por 3 anos não chove, 3 anos e 6 meses. E depois ele ora de novo e pede a chuva, e a chuva chega. Então, aqui é uma conversa direta com Deus, né? Deus, se eu tiver certo, se melhor for cessar a chuva para o plantio, que pare de chover. Deus, se isso for o caminho e a chuva precisar vir, vamos pegar essa chuva e transformar nas nossas tempestades, tá? 3 anos e meio de calmaria, depois um período de tempestades. A gente tem, né, esse balanço de silêncios e pausas necessários versus necessidade de estar expandido, de estar falando, de estar se comunicando. E eu sinto, como terapeuta, que os pacientes eles sempre chegam quando a chuva chega, ou seja, nessa necessidade do eu confesso. Eu preciso de um lugar para voltar para a verdade. A gente se perde dela no caminho. E quando eu me perco da verdade, eu me perco da saúde. Eu estava mais cedo também no backstage falando para a irmã, porque eu estou meio com faringite, meio doentinha. E aí eu falei, eu devo estar somando isso ou aquilo? E ela respondeu, ou não, você pode estar só somatizando a dor da humanidade, tudo que o planeta está passando, tudo que o planeta está vivendo. E às vezes a gente esquece que a nossa mediunidade também vai por esse caminho, né? Não necessariamente tem um problema em casa ou tem uma questão, mas isso também dói. E aí, uma das coisas que a irmã trouxe foi onde estão as raízes dos nossos males. O importante, e aí é voltando um pouquinho ainda em Tiago 5, versículo 9, ele diz assim, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sede julgado. Ou seja, não fica se queixando do outro, não fica falando mal do outro, para que o julgamento não venha para a sua vida. E aí ele segue, eis que o juiz está às portas, os profetas das quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tende ouvidos de paciência de Jó, e viestes que, ao fim, o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassividade. Na sua interpretação, na sua observação dos fatos em Tiago. Quais as raízes dos nossos males? Isso está na alteração da lei de amor.
E esta lei me ordena o quê? Qual é a lei de amor que está inscrita em nossa consciência e que nós chamamos de Deus inscrito em nossa consciência? Amai, amai. Qual é a primeira lei? Aquele que nos criou primeiramente, depois ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu altero essa lei e não amo, e o desrespeito, ou maus tratos, ou aquilo que nós fazemos de rudeza, é desamar, é amar menos. Ao alterar essa lei, na somatória dessas alterações, a equação será enfermidade. Esta é a alteração que nós precisamos entender. Até fizemos aqui um mais, não é? Então, ele diz: confessais, né? Então, uns aos outros as vossas separações. De quê? O pecado. O que que é o pecado para o aramaico e o pecado para Tiago, o irmão de Jesus? É estar separado da lei de amor. Tudo, quando se chama-se pecado biblicamente e na Torá, tem lá os estudos embaixo explicando a separação do exercício da lei de amor. Todas as vezes que eu amo menos. É grave, porque a gente não se atenta para isso, não põe no coração como algo muito importante, né? E é a essência. Para que sejais, olha, curados. Por quê? Ele não fala que se você desrespeitar, né, e você ficará doente. Ele só disse assim, que isto levará você a ser curado. Quer dizer, ele já está falando com aqueles que estão enfermos e que vão buscar a Deus. Então, se você está enfermo, confessai naquilo que você se separou do outro. Olha que importante isso. De quê? Curados de quê? Das mágoas que você carrega do outro. Por quê? Porque mágoas é água má. E nós somos 90% água, nosso organismo. Então, o fígado parece que é 70 e pouco, 80 de água, coração é 70 e pouco, tem órgãos que são 90 de água por cento, o resto é pequena massa, é como se fosse nós somos compostos de pequenas ilhas em meio a um mar maravilhoso, íntimo. Nunca pensamos nisso, mas é verdade. A maior parte de nós é água. Uns 70%, somando todos os órgãos e as diferenças, dá 70, quase 80% de água. Então, se você tem muitas mágoas, essa maldade ou essa rigidez ou essa vai levar você a contaminar essas águas, elas vão ficar sujas. Se você colocar plásticos atrás de plásticos, sujeira atrás de sujeira, e não agir ecologicamente, até consigo mesmo, com relação ao próximo, por isso que eu falo, aqui eu me retiro, eu não quero me sujar disso, eu não quero me contaminar dessa energia. Tem que sair correndo, não é? Porque para que sejais curados, ele está falando, Tiago, para de quê? Das más águas. Por quê? Com as más águas eu vou me adoecer. E adoecendo eu posso morrer. E verdade é vida. Então, qual é a maior mágoa que a gente tem? É quando a pessoa fala agressivo conosco, ela não está na verdade da lei de amor, ela está na verdade do ego. Ela pode até estar falando da verdade divina, mas se ela estiver no ego, não tem efeito. Porque se eu estou na lei de amor e lutando pela lei de amor, eu preciso falar de forma amorosa. Energicamente? Também, mas energicamente, sem humilhar ninguém. Então, o cuidado nosso com o verbo pode nos curar. E confessando então ao outro, dizendo, puxa, eu realmente gritei com você, eu realmente alterei, eu realmente aquele dia fui, sabe, passei dos limites, não consegui me conter. Tão importante falar isso para uma criança. Eu já falei isso enquanto educadora. Porque a criança olhou para mim com o olhinho assustado, eu nunca tinha me alterado. Falei, dei um fora, né? Joelhei assim do ladinho dela. E é escola normal, né? De alfabetização. Ai, desculpa, pus a mãozinha na mãozinha dele, ele fez assim com a cabecinha. Ai, desculpa, não tô bem hoje. Tá, vou me esforçar para não fazer mais. Aí ele falou, eu também, eu te provoquei. Então, olha que honestidade, nos confessamos. Pronto. Nunca mais me esqueci dele e talvez ele não tenha também se esquecido de mim, e talvez um dia que se puder me ver falando isso, possa se lembrar.
Mas a gente precisa ter essa garantia, né? Esse falar com a minha filha inúmeras vezes, para não entrarmos em contenda, buscávamos o evangelho. Eu dizia: "Tá bom, então vamos ver o que diz Deus para nós", porque Deus fala através dos sinais, das palavras, então vamos ver o que é importante. Muitas vezes, foi só uma não, quer dizer, não foi muitas, mas algumas vezes, né, nós buscamos essa prática, porque também não tivemos tantos desentendimentos assim, foi mais aqui na adolescência, porque depois dos 18 também, como dizia minha mãe, e eu tenho essa herança maravilhosa, as pessoas precisam fazer o seu caminho. A criança que cai, eu preciso esperar ela se levantar ou me chamar: "Me ajude aqui". Quão importante uma criança pedir ajuda, mas se ela suporta sozinha, é importante, ela está ganhando aquela argamassa, aquela estrutura moral forte, não é. Quer ajuda? Às vezes ela diz: "Não, oferece ajuda para uma criança para você ver. Quer que eu te ajude? Não, é humilhante, já caiu, vai alguém adulto levantá-la, ela quer tem o olhar de todos em torno dela, ela quer se levantar sozinha". Então a gente deixa lá a pessoa quietinha, sozinha. Ah, é muito lindo. A luz de Jesus é maravilhosa sobre nós, Ana Ariel. Então diz aqui, lendo aqui essa tradução linda, né, ele diz aqui, que vocês, tem uma hora que ele diz assim, muito importante: "Não reclamem uns dos outros", a Ana leu, né, aqui na minha tradução. "Vocês sabem que uma queixa gera uma outra muito maior contra você", né. O juiz está à porta e ele está ouvindo. Olha que lindo. Tome os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, sempre honrando a Deus. Todos os trabalhadores que vocês exploram e enganam estão clamando por justiça. Então, quando você maltrata alguém, ele fica clamando por justiça dentro dele. Esse clamor dele alcança o juiz que vai vir perguntar, que vai abrir um processo. Olha o que ele diz aqui em Tiago 4, 4:6, Ana Ariel. "A As queixas dos que vocês prejudicaram e manipularam ressoam nos ouvidos do Senhor". E aqui ele fala, um texto arcaico, o vingador, ou poderíamos chamar o justiceiro, ou a lei de igualdade em ação no universo. Vocês, saqueiam a terra e se sentem bem com isso, mas no fim de tudo morrerão, como todo mundo, talvez apenas um pouco mais fartos, mais gordos, usa esse esse tradutor aqui, é bem forte socialmente, né, ele é um sociólogo. De fato, tudo que vocês fazem é condenar e matar gente boa e indefesa que não oferece resistência. Aqui ele está falando já aos governantes, aos mas aplique a você. Aninha quer falar, ela achou alguma descoberta lá. Lendo, né? E eu gosto muito de ir anotando enquanto a irmã Eliana fala, eu vou fazendo o meu caderninho e preparando aí as nossas escolas da alma. Mágoas de má água, né? Somos 70% água. Então, eu preciso sentir coisas boas e pensar coisas boas, porque só assim eu me curo. Então, para quem está doente, esse é um grande caminho. Dentro dessa ideia que a irmã Helena trouxe das más águas, né, que a mágoa é igual a uma má água, que somos 70% água, que eu preciso sentir e pensar coisas boas, que só assim eu me curo. Eu estava aqui, ventinho, e pensando onde está a minha má água, onde eu estou contaminando o meu corpo da tristeza humana ou da minha tristeza pessoal. E só assim, quando eu me confesso, ou seja, quando eu revelo dentro de mim onde está essa má água, é que eu volto para essa verdade curativa e libertadora. E aí a irmã trouxe dois exemplos, né, da educadora ríspida e da criança provoquenta. Ambos confessaram que erraram e aí eles retomam para essa verdade curativa e libertadora. E aí a irmã trouxe um segundo exemplo da criança que cai e que é muito humilhante para ela ser levantada por um adulto. Ela precisa se levantar sozinha. A nossa criança interior, quando ela caminha, tem uma jornada que é individual. Bert Hellinger, nas constelações familiares, que é o mundo em que eu trabalho no processo terapêutico, fala muito sobre isso. Deixem os seus filhos maiores de 18 anos serem capazes de viver, porque quando eu me ocupo do outro, quando eu me preocupo, ou seja, me ocupo antes, eu não dou força, eu não permito que ele seja. Na constelação familiar a gente trabalha muito isso, né, para mães e pais
liberarem esses filhos adultos para serem adultos. E aí ela termina dizendo uma coisa que eu achei linda, irmã, e foi por isso que eu fiquei acenando assim no fundo. Quando você maltrata alguém, essa alma fica clamando por justiça. E o clamar precisa reclamar, né? Ou seja, eu reclamo, eu clamo, eu reivindico a justiça. E muitas vezes quem maltratou nem se lembra mais. E aí eu tenho uma imagem que a Leila Bora, minha terapeuta, me ensinou, e eu gosto muito, né, de pôr nome, né, em quem ensina as coisas. Ela deu uma imagem que me ajudou muito. É como você jogar uma pedrinha no lago. E aí a pedrinha ressoa, muitas ondinhas, né? Tum, 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 tum. Essas ondas ficam ressoando. Então, quem foi magoado, ou seja, em quem você atirou a pedra, as ondas estão ali. As ondinhas estão ressoando, ressoando, ressoando. E levam um tempo para quem foi ferido superar. Você pode jogar pedra, virar as costas e ir embora, mas o lago fica ali. Né? E aquela onda vai criando o próprio caminho, a própria jornada. E esse é um processo de cada um. Então, quando alguém diz para você tá doendo, ou quando alguém diz para você não me causou bem, eu gosto muito dessa imagem. Nela tá ressoando ainda essas ondinhas da pedra jogada, que às vezes você nem jogou por mal. E aí, como a educadora ríspida ou a criança provoquenta, ambos precisam confessar que erraram, retomar para essa verdade libertadora e curativa, ou até retornar para esse lugar de conhecerás a verdade e ela te libertará. Por isso que eu chamo de verdade libertadora. Não sei se era que era essa a ideia, depois eu até vou ver, irmã, se a gente está falando estatística errada, quantos por cento do nosso corpo é água, se é 70, 75, 80, o que importa é nossa corrente sanguínea que passa pelo corpo inteiro, ela pode ser um momento de dor ou um momento de luz. Eu vou convidar vocês, em breve, a irmã Eliana está criando um quadrinho para mim no canal do YouTube que ela tem, Irmã Eliana, e eu tenho uma meditação que eu falo exatamente sobre isso, como é que eu curo desde, né, do meu plexo cardíaco, central, coracional, todos, né, quando eu vou entrando em estrutura com todos eles, e isso vai entrando na minha corrente sanguínea, e eu me curo confiando na luz divina. Daí eu espero um dia fazer essa meditação, viu, irmã? Tô deixando aqui meu convite sem vergonha, né? Que eu tenho zero vergonha de pedir. E as pessoas deveriam ter também pouca vergonha de pedir para falar de Deus, para que eu possa um dia fazer essa meditação no seu canal, porque se a gente é água, para as mágoas, para uma água sair da gente, a gente precisa preenchê-la de luz. Vamos fazer esse exercício, esse movimento juntos? Acho muito bonito. Irmã, a senhora estava lendo Tiago 6, né? Em Tiago 5, versículo 6. No versículo 6, ele fala, né, do condenado e do matado, do justo. Em seguida, ainda no capítulo 5, Tiago, no versículo 7, usa uma frase que todo mundo conhece muito. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, que é a história que a gente fala do camponês sensato, né? Do camponês que abre a cova antes da semente germinar. Esse é o trabalho da alma. Muitas curas, elas vão vir no tempo que a gente precisa. Quando uma doença chega, tem algo ali que está sendo germinado, que as tempestades estão trazendo, e aguardar com paciência o precioso fruto que vai nascer dessa doença, que vai nascer dessa dor, é o tempo que traz, né? É o sábio tempo que traz. Então eu li esse trecho, lembrei na hora das epifanias mediúnicas da irmã Eliana, daquele Uxu, a palavra nossa de cada dia do ano de 2007, falei, nossa senhora, o Tiago também falou disso, que lindo! É isso, irmã, acho que a minha contribuição de hoje é a gente fazer esse exercício interno de alma, de olhar para as más águas, né? Para essa mágoa, e olhar para essa preocupação, essa ação que acontece antes do outro. E o outro é o outro. Assim como a criança se sente humilhada por não ser capaz de levantar sozinha pelo adulto, a nossa alma precisa de um espaço para confessar. Seja esse espaço um ambiente terapêutico, seja esse espaço um ambiente religioso, seja esse espaço um grupo de ajuda. Tem que ter um lugar para essa má água, para essa mágoa sair e se transformar, então, em verdade libertadora e curativa. É verdade, confessai-vos uns aos outros, para que sejais curados. Se realmente, não é, o relacionamento humano nos adoece, e é um fato porque o relacionamento adoece, ou
o relacionamento cura. É no nosso relacionar-se que tudo se dá. E de 2 a 2 pregar. Nascemos de 2 seres que se amaram. São 2 partes que compõem o nosso ser. O Pai enviou-nos o Filho. A gente vai vendo essa dualidade linda, que não é dualidade no sentido de opostos, mas de complementares. Eu me completo no outro, eu me encontro no outro, eu me salvo no outro, com o outro também. Tiago está a nos ensinar isso, tudo que fazemos nessa epístola dele, tudo que fazemos ao outro retorna a nós. Então, tememos cuidado. A imagem de Tiago 5,7, do fazendeiro, do campônio, nós precisamos, para fazer esse processo da paciência, precisamos semear, confessai-vos a Deus, confessai-vos no processo sagrado do terapêutico, ou da religiosidade em que você se encontra, ou no silêncio da sua voz com Deus, e Ele verá, proporcionará reencontros para que você refaça o caminho com aquela pessoa. Quantas vezes isso já não aconteceu? Observe, aquela pessoa redonda, redonda, vai embora, vem, daqui a pouco volta à sua porta, e você diz, ai, que bom, uma oportunidade de eu reescrever essa história. Ai, vai acontecer tudo igual, não sei. Eu não sou mais igual, ou a pessoa também não é. Então, as coisas mudam, se mudam para mim, mudam para o outro. Nós vamos chegando então quase no final, mas ainda não no final, não é? E eu queria colocar para vocês uma coisa muito bonita, que eu separei aqui, né, para fechar o nosso raciocínio. Então, a cura da enfermidade, como disse a Ana, e o medicamento dessa enfermidade, se somos água, vamos pôr a boa água. O processo terapêutico é um deles, a leitura evangélica, o caminhando com Jesus, a programação que a FIEL faz, são águas curativas que descem do nosso lar para todo esse país, para toda a Terra, para todo o planeta, porque as colônias são unas no universo, unificadas no processo curativo, nos territórios kármicos ao qual cada um deles está envolvido. E assim, nós vamos prosseguindo em nossa contagem, em maravilhoso movimento de amor e de carinho para com o nosso próximo. Ah, Deus! Escreve, inclusive, Emmanuel, uma página linda, observando Tiago. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imenso caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Então, onde estão os nossos males? Nós falamos das raízes, não estamos falando aqui dos adoecamentos kármicos vindos de outras vidas, estamos falando das enfermidades do coração, mágoas, ressentimentos, dores, raiva, de separação do outro. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Nosso desequilíbrio, por isso ela está propondo, vamos sim, Ana, essa semana ainda, se pudermos, fazer a meditação que reequilibra o desequilíbrio mental, que você entra através de uma mágoa. Por isso que Tiago diz aqui, né, que a gente leu aqui no versículos 4, 6, não é? Ele clama as queixas uns dos outros para os outros, que traz dentro do ser o clamor por justiça, e esse clamor cai sobre nós como uma doença que vai nos pegando, nos tomando. Às vezes não somos nós. Por isso eu disse a ela, pode ser o mundo. Às vezes não é o mundo todo, é o mundo de alguém que está olhando você e clamando justiça e sentindo-se injustiçado. Não sabemos, mas vem de algum lugar. Oremos por esse lugar. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outros nos rins, e ainda outro no próprio sangue, outros nos pulmões, outros, enfim. Todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio quando aconselhou a aproximação recíproca e assistência mútua como remédios salutares.
O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual, porque Tiago também diz, não é? Confessais e orais uns pelos outros para que sejais curados. Essa é a última frase, Anariel, lembra? Orai uns pelos outros para que sejais curados. E essa, no ciclo da intercessão espiritual, e embora não se verifique o registro imediato em nossas consciências comuns, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Olha, lindo isso, pense. Quer dizer, sozinho você está conversando com o outro. Esses dias, numa conversa assim, que sempre vem à mente, eu não sabia por quê, e eu abri essa página, Ariel, e saiu essa frase. Muitas vezes conversamos com o outro para que o sem-fio do pensamento alcance o outro. É de uma pessoa que falávamos, e ela me perguntou, nossa, sempre quando estamos juntos falamos dessa pessoa. Eu fiz silêncio, é verdade, me aquietei. Mas aquilo, eu falei, por que será? Abri, estava do meu lado o livro e saiu, né? É uma forma de orar, de querer bem. Às vezes o outro está ouvindo, você não sabe? O espírito dele vai receber aquele pensamento de preocupação, de que é lamentável, de que é triste, de que como gostaríamos de fazer outra história. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que estaremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Ou seja, confessemos a nós mesmos ou no espaço terapêutico ou para o outro, se pudermos, mas, sobretudo, oremos uns pelos outros. Não é lindo isso? Então, Ana, eu vou deixar a prece final para você hoje, encerrando o nosso encontro maravilhoso. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em Teu nome, pedindo para humanizar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração, para trazer aos nossos seres ainda preocupados, que se ocupam de algo que não está em nossas mãos, nossos corpos ainda magoados, repletos de mágoa, de maus momentos, que qualquer desarmonia interior que o nosso corpo recebe em forma de doença, que ela possa ser vista e cuidada, ou seja, que a nossa alma encontre respostas e soluções para que nós possamos também encontrar a paz e a cura interior, a consciência de quando a nossa rispidez vem de uma ferida, de quando a nossa mágoa e a nossa fala vem de um sentimento de injustiça, que nós possamos, através do confessionário, do espaço terapêutico, das casas espíritas, das igrejas, encontrar uma autoridade amorosa, alguém em quem confiamos, para que essa mágoa se torne uma boa água. Nas sessões mediúnicas, na água fluidificada, tantos caminhos, os mantras, as orações, os cânticos, que nesse dia de hoje possamos buscar essas ferramentas de luz, distribuídas por almas que fizeram o seu pequenino passo de fé, o seu pequenino passo em direção a Deus. Que a nossa alma encontre esse mesmo espaço de luz e que nós possamos reequilibrar o nosso coração e o nosso ser. Pai amado, Mestre Jesus, que nesse instante o Senhor esteja em nossos lares, que a corrente mariana, os lanceiros de Maria, coloquem em cada porta, em cada janela, os protetores espirituais para que a nossa vida caminhe em direção à cura libertadora. Que a nossa vida caminhe em direção à dissolução das más águas. Que o nosso coração, que às vezes reclama, ou seja, clama por justiça e misericórdia, que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muitos de nós que precisa conter a mão do escândalo, que nós deixamos nas almas distantes a consciência que muitos de nós paramos o outro para que o outro não cometa mais crimes, mais maldades. E assim, então, dentro da justiça divina e dentro da justiça do tempo, o tempo que tudo cura, que tudo liberta, que tudo purifica, que ele seja instrumento de paz. Dá-lhe tempo ao tempo,
como dizem os espanhóis, é preciso dar tempo ao tempo, em muitos instantes, para que a mágoa passe, se dissolva, para que o bem retome, para que a luz prevaleça. Então, nesse dia de hoje, que você possa encontrar na sua casa espírita, no seu espaço terapêutico, na sua jornada religiosa, nas águas fluidificadas que toda sexta-feira estão disponíveis para conectar a todos nós com essa cura simplíssima da água que se torna em remédio espiritual, que nesse instante possamos beber a água da vida, essa água da vida feita através da fé. 2 em meu nome eu estarei, disse Jesus. Quantos estão ali conectados, fluidificando as suas águas, as suas garrafinhas? Que nesse instante possamos encontrar a paz. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.